Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus. A questão de hoje é a seguinte: os crimes contra a dignidade sexual estarão se tornando mais comuns ou apenas ficando mais visíveis na sociedade brasileira? A sociedade e o Estado brasileiro não podem fazer de conta que desconhecem os dados alarmantes que produzimos no campo da violência sexual contra todo e qualquer tipo de pessoa, gênero ou etnia, mas principalmente contra mulheres e crianças. Porque apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres continua a vitimar milhares de brasileiras a cada dia. Evitaremos a citação de dados estatísticos na abertura deste programa para não torná-lo muito extenso e nem muito cansativo. Mas esses dados comprovam que algumas mulheres sofrem agressões diariamente. Para outras, a agressão é semanal. E quanto à violência sexual, os dados também são alarmantes, embora considerando que um significativo número de dessas ocorrências jamais é notificado às autoridades e organismos de controle que existem para este fim. Estudos feitos por esses organismos, porém, estimam que em nosso país ocorram anualmente cerca de 527 mil tentativas ou casos de estupros consumados, dos quais apenas 10% são reportados à polícia. São dados assustadores, mas que mesmo assim ainda não espelham toda a tragédia que cerca essa natureza de delito. Sob o entendimento legal, o crime de estupro se configura pela conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Isto está definido no artigo 213 do nosso Código Penal, mas traduzindo para uma linguagem não tão técnica, pode-se entender o estupro como a imposição da prática sexual ou de ato libidinoso a outra pessoa que não deseja isto através da violência ou ameaça. Obrigar alguém a manter relações sexuais ou a praticar atos de natureza sexual contra a sua vontade, mesmo sem que haja uma penetração, é por si só uma coisa odiosa. Mas, por absurdo que pareça, ainda existem situações em que a humilhação e o sofrimento podem ser agravados pelas características cruéis com que o estupro é praticado. É o caso do chamado estupro coletivo, uma modalidade particularmente covarde de se cometer esse delito, que começa a aparecer de alguns anos para cá, ou de algum tempo para cá, nos registros policiais no Brasil. O estupro coletivo é uma prática que a criminologia já registra há muito tempo em determinadas sociedades, como a indiana, por exemplo, cuja justiça trata até com certa benevolência essa forma covarde de crime. Mas na sociedade brasileira, pelo menos que tenha vindo ao conhecimento do público, é um fenômeno relativamente recente e alarmante. E para conversar conosco sobre esse assunto, trazemos ao ponto facultativo, nesta terça-feira, um profissional cuja atividade como servidor do Estado está voltada exatamente para as questões relativas à segurança pública. Dr. Bruno Cleuder de Mello, que é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Público e professor universitário. Leciona as disciplinas Tópicos Especiais de Direito Penal, Tópicos Especiais de Direito Processual Penal, Direito Penal e Direito Constitucional. É ex-agente penitenciário federal e ocupa atualmente o cargo de delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, sendo titular da Delegacia de Polícia Civil em Bom Jesus do Itabapuana. No comando do Show da Manhã, como sabem os senhores ouvintes, o meu amigo Alexander Sullivan. Bom dia, meu caro Dr. Bruno, seja bem-vindo e obrigado por sua participação na edição de hoje do programa. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Bom Jesus. Bom dia, agradecer aos ouvintes
agradecer o convite. Wagner é um colega que lecionou comigo também durante 3 anos ali na FAMESC. E para mim é uma honra estar aqui, poder dar uma palavra para a população bonjesuense, para o povo bonjesuense, e também por estar, né, assumindo esse compromisso aqui na delegacia, que tem pouco tempo, tem 4 meses só, mas que de muito trabalho e felicidade também. É sobre isso que nós vamos também falar um pouco, doutor Bruno. Inclusive porque, como eu tenho dito e já disse a antecessores seus aqui na delegacia, na 144 ou na 144ª DP, que a rádio tem sido e se dispõe a ser um canal aberto para essa comunicação da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, como é chamada, com a população. Sempre que for necessário, ainda que a gente não tenha programado alguma coisa específica, uma entrevista específica sobre tema específico, o senhor sempre fique à vontade. Preciso ter uma conversa sobre isso, falar sobre isso. O senhor faz contato com a rádio, que a rádio vai abrir esse espaço para a Polícia Civil, viu? Eu gostaria de iniciar a nossa conversa, doutor Bruno, prestando aos nossos ouvintes, sobretudo aos ouvintes porque nós temos ouvintes fora também do estado e do município, mas sobretudo aos ouvintes de Bom Jesus do Itabapoana, algumas informações sobre a Delegacia de Polícia Local, da qual o senhor é o titular, assim como sobre o trabalho que a sua equipe vem desenvolvendo nesta área. Então vamos começar do seguinte: quando foi que o senhor assumiu a Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Itabapoana e de que delegacia o senhor veio transferido para cá? Eu estava lotado como titular de Laje do Muriaé, fiquei lá durante 8 meses, foi a minha primeira titularidade. Logo após eu recebi o convite de assumir a Delegacia de Bom Jesus, do Itabapoana. Assumi aqui no dia 23 de abril, mas eu estava de licença paternidade até o dia 3 de maio, então efetivamente comecei a trabalhar no dia 3 de maio. Aqui. Deixa eu lhe perguntar, o senhor teve uma passagem pela delegacia a 134 em Campos? Sim, eu comecei a carreira em Itapiruna, fiquei um ano em Itapiruna, depois fiquei 1 ano em Campos, e aí eu sofri um acidente automobilístico. Eu me lembro disso. E fiquei um tempo de licenciado por conta do acidente. Quando eu voltei em Itapiruna de novo, e aí já assumi a titularidade de Laje e depois eu vim para cá. Doutor Bruno, explicando aqui para o nosso ouvinte que não está bem a par de qual é a estrutura e funcionamento da Secretaria de Polícia Civil. Uhum. É secretaria ou é delegacia? É chefia de Polícia Civil. Eu quero explicar o seguinte: quando o doutor Bruno se refere aqui a assumir a titularidade, é porque numa delegacia você tem o delegado titular, que é, digamos, é o comandante daquela delegacia. E existem, às vezes, delegados que são adjuntos, eles não são os titulares, mas trabalham. Então o senhor teve em delegacias como titular, essa é a sua segunda delegacia como titular, nas outras o senhor esteve como adjunto. Muito bem. Qual é mais ou menos o contingente de pessoal com o qual o senhor conta aqui na Polícia Civil, na Delegacia de Polícia Civil em Bom Jesus do Itabapoana? Quantos policiais, isso é outra coisa importante aqui para o nosso ouvinte saber, quantos policiais do sexo masculino e quantos do sexo feminino? Se é que existem policiais do sexo feminino aqui. Eu tenho 16 policiais, sendo 14 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Sexo feminino. Uhum. Esse contingente, esse de 16 policiais, lhe parece suficiente para o trabalho que a sua delegacia tem a desenvolver? Ou estamos naquela conhecida situação em que o serviço se acumula porque não há pessoal suficiente para enfrentá-lo? O problema de efetivo é geral, né? Todas as delegacias sofrem muito com isso. Bom Jesus deveria, pelo cálculo de um decreto e uma resolução que existem, estabelecendo o efetivo de acordo com a quantidade de habitantes da cidade, deveria ter 40 servidores. Nós temos 16. Então está bem aquém. Muito aquém. Só que esse número de 40, ele é o ideal. O mundo ideal, ele é muito difícil de alcançar. Mas eu creio que se a gente tivesse uns 25 policiais, realmente daria para prestar um serviço de razoável qualidade. Celeridade. Com 16... não é uma das piores delegacias ainda não. Tem delegacias em situações mais críticas. Mas o pessoal trabalha meio no sacrifício. Mas todo mundo trabalha além da sua carga natural para dar conta. E o pior é que a população, às vezes,
não entende que certas deficiências no desenvolvimento do trabalho decorrem da falta de condições para realizar, não é isso? Acha que às vezes a polícia não está agindo com a presteza que deveria, fazendo um corpo mole, mas às vezes decorre disso. E não é só número de agentes ou de policiais, decorre também de falta de equipamento, não é isso? Sim. Não é só... O que a Polícia Judiciária, ela recebe todas as ocorrências trazidas pela Polícia Ostensiva, que é a Polícia Militar. E o contingente da Polícia Militar, eu já perguntei ao Tenente Jones aqui, que é o comandante da companhia, nós temos 92 policiais militares. Então você pensa 92 policiais militares levando ocorrências, e cada um levar uma para a delegacia, a gente só tem 16 policiais. Mesmo que o senhor considerasse que cada equipe de polícia militar seria formada por 2, o senhor teria aí pelo menos 40, quase 40 equipes, e aí seriam 40 equipes levando para 16 profissionais de polícia civil. E que nesses 16 tem coisas que a gente não calcula, mas tem férias. Sim. Né? Tem férias. Então só trabalha efetivamente 15, porque um tá de férias. Todo mês um tá de férias. Tem um rodízio aí. Tem um rodízio. E há meses que 2 tem que estar de férias, porque são 12 meses só no ano. Sim. E há licenças médicas. A pessoa se acidentou. As mulheres, por exemplo, as policiais femininas, engravidaram. Sim. Licença médica. Então a gente fica com um efetivo real, muitas vezes, de 13 policiais, 12 policiais. Entendido. Quais são os alvos mais frequentes das investigações desenvolvidas pela Polícia Civil em Bom Jesus do Itabapoana? Entorpecente, homicídio, crimes contra o patrimônio. Quais são os delitos ou os fatos criminais, os eventos criminais de maior incidência aqui na... Aqui não varia muito. Eu trabalhei na região, né? Eu trabalhei em Itaperuna, que é o carro-chefe da região, é o que tem mais ocorrências da região. Lá tem 4.500 por ano, 4.300, 4.000. Aqui varia, aqui bate 1.500, 1.600 ocorrências ao ano. E Laje já é bem menor. Então, mas eu conheço bem a região, porque eu sou também da região, então... E trabalhei em Campos, que já é um outro público, vamos dizer assim. Em Campos, o maior público que eu tinha de roubo. O maior crime contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio, roubo. Roubo primeiro, depois furto. O roubo e furto era a maior incidência. Aqui, mesmo porque lá tem a DEAN, que é uma delegacia específica da mulher, crimes contra a mulher, então acaba que filtrava muito, né? Ia muito para a DEAN. Já aqui em Bom Jesus é meio que igual a Itaperuna. O carro-chefe de Bom Jesus é infração de menor potencial ofensivo, primeiramente. Lesão corporal, injúria, difamação, calúnia, dano. É o carro-chefe, é o que tem mais ocorrência. Depois, a gente caminha para a incidência da Lei Maria da Penha. Violência doméstica. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Muitos casos, como tem muitos casos em Itaperuna, como tem muitos casos também em Campos, só que ficava por conta da DEAN. Depois, crimes contra o patrimônio. Furto, em sua grande maioria aqui. Porque roubo é bem difícil aqui acontecer, que é a subtração com violência ou grave ameaça é muito difícil aqui. Só explicando para o ouvinte, por exemplo, o assalto é roubo. Agora, se o cidadão penetra na sua casa à noite e leva alguma coisa, subtrai alguma coisa, ou puxa o seu carro que está estacionado, aí é furto. Sim, aí sem violência, furto geralmente é o carro-chefe, em conjunto com o tráfico. O tráfico é que eu ia lhe perguntar, porque nós estamos numa região de divisa aqui com o Espírito Santo. Então essa passagem de um lado para o outro, ela favorece um pouco ao traficante, não? Ela acaba favorecendo, mas o que acontece? Não transparece em números isso de tráfico, porque os números são relativamente baixos para a população. Se a gente pegar, por exemplo, uma cidade igual Miracema, tem quase o mesmo número de habitantes que aqui, até 30 mil. Por volta de 30 mil. Tem muito mais ocorrência de tráfico do que aqui. Não dá nem para comparar. É mais de 3 vezes do que aqui. Incrível. Deve haver alguma causa social para isso, porque... Também. Né, porque aqui nós estamos numa região de divisa. E a geologia também, a questão topográfica, porque lá tem muito morro. Mas muito. Entendi. E o morro lá é muito grande. Isso favorece o criminoso. A evasão, o cara se evade da perseguição policial e tal. Certamente isso ajuda, né? Isso acaba favorecendo o mundo paralelo.
Entendi. É o estado paralelo, né? Entendi. Doutor Bruno, olha aqui, cuidando mais diretamente dos delitos que têm como vítimas preferenciais as mulheres e as crianças, eu lhe pergunto, a incidência de crimes contra a mulher, de violência doméstica e dos crimes sexuais é expressiva na área da sua jurisdição? Parece que eu estou repetindo a pergunta, mas é porque eu quero deixar isso bem fixado. No que tange a lesão corporal contra a mulher, é igual às demais regiões em que é um número grande de ocorrências. Talvez pela cultura machista da sociedade, né? O grau cultural que é baixo em si, o que favorece levar tudo para o lado da violência com grande facilidade. Mas no que tange a crimes sexuais, eu até ia fazer, foi bom tocar nesse assunto, pois aqui há uma incidência acima da média de estupros. Incrível. Não de estupros no seu tipo fundamental, 213, que é aquele com violência, grave ameaça. Certo. Mas sim no seu tipo 217A, que é estupro de vulnerável. Sim. Menor de 14 anos. No caso de estupro contra menores de 14 anos, aqui tem uma incidência acima da média. Só explica... Eu não fiz um cálculo ainda estatístico, mas chega à minha mão com muito mais frequência. Frequência do que nas outras delegacias. Só para explicar aqui para o nosso ouvinte também, doutor, que não seja, vamos dizer, versado na área, é que o estupro de vulnerável e que não há violência ou grave ameaça, como bem explicou o doutor, é porque o menor, o vulnerável, entende-se que, mesmo que ele concorde, é estupro porque ele não teria, no entendimento da lei, o discernimento para consentir. O menor de 14. O menor de 14. Não teria o entendimento, o discernimento para consentir. Então, quando há esse tipo de, vamos dizer, prática sexual com o menor de 14, mesmo que a menor de 14 ou o menor de 14 haja consentido, esse consentimento não é considerado como válido para efeito de desqualificar o delito, não é isso? Certo. O consentimento é desconsiderado, né? Pela lei. Nós não temos em Bom Jesus, doutor Bruno, uma delegacia, o senhor agora há pouco falou disso, uma delegacia especializada em mulheres e crianças, né? Ou em crimes dessa natureza, delitos, principalmente os que dizem respeito à proteção da dignidade sexual. Sendo assim, como esses assuntos são tratados, por quem e de que forma, quando se dá a ocorrência de algum deles? O senhor não tem uma delegacia especializada em Bom Jesus. Aí ocorre um caso de estupro. Como é que isso é tratado dentro da delegacia? Qualquer um dos policiais trata? Ou tem um policial ou uma policial destacada, talvez para tornar menos constrangedor para quem vai lá fazer esse registro? Como é que é isso? O que eu faço? A minha intenção era colocar uma policial para trabalhar só isso. O grande problema, ele é prático. É de que é pouco. Não é que é pouco, é muita demanda para uma policial só. Entendi. Vamos dizer assim. Entendi. Então, o que eu faço? E aí entra a figura do gestor, né? Gerindo. Eu coloco a vítima para ser ouvida sempre por uma mulher. A vítima. Entendi. E o autor, testemunha, etc. Aí eu coloco com o meu GIC, que eu tenho um grupo de investigação continuada. Que são as pessoas que não trabalham no plantão, trabalham no expediente, tocando as investigações da delegacia, os inquéritos. Entendi. Fazer o processamento daquilo. Fazer o processamento. Nos fatos que ocorreram até hoje, comigo aqui, porque eu peguei muito casos que já tinham ocorrido e que eu estou investigando. Mas que aconteceram pós a minha assunção na delegacia, eu sempre coloco a vítima para ser ouvida por uma policial. O senhor acha que essa providência aqui é muito boa, é muito, vamos dizer assim, é muito inteligente, eu diria assim. Mas essa providência, ela, de certa forma, ela contorna ou ajuda a contornar aquele constrangimento natural que existe quando alguém tem que ir lá, ser ouvida, falar sobre uma experiência, digamos, dolorosa, triste dessa. Quer dizer, aí eu digo, não, mas a vítima vai ser ouvida por uma mulher. Isso facilita? Facilita, porque, primeiro que na imensa maioria, 99,9% dos casos, o autor é um homem, contra uma vítima mulher. Embora o contrário também seja possível. Embora o contrário também seja possível e que ocorra, mas esporadicamente. Então acaba que a mulher acaba demonizando a figura do homem naquele momento. Entendi. Né?
Então, naquele momento, se ela se depara com um homem ouvindo, ela pode... isso é estudo científico, ela pode ter um bloqueio e não conseguir transmitir o que de fato ocorreu, com a riqueza de detalhes que a gente precisa. Então, e a gente tem que fazer perguntas que são constrangedoras, no caso. Fazer perguntas detalhes do homem, do autor, detalhes do órgão genital, detalhes do que foi feito, detalhes do que falou. Então faz ela regressar ao fato, lembrar tudo. Sim, então acaba que com uma mulher não vai deixar de ser constrangedor, mas que acaba que ameniza sendo melhor, né, do que se fosse com um homem. Já que o senhor tem lidado com esses casos e a incidência, pelo que o senhor está apontando aí, por algum motivo que nós não sabemos ainda, parece ser mais elevada do que a média aqui na sua jurisdição, o senhor disse que é relativamente frequente, não estou falando do estupro praticado por conhecido, que acontece muito, familiares, pessoas dentro do próprio ambiente doméstico. É o que mais ocorre, né? É o que mais ocorre. Mas o estupro que é cometido por desconhecido. Dizem que às vezes a vítima tem a dificuldade de lembrar desse traços, fisionomias, sinais, detalhes do órgão genital, seja lá o que for, porque ela estabelece uma espécie de manto protetor, ela bloqueia para se proteger do sofrimento daquilo. O senhor já percebeu isso é uma coisa real ou o senhor não teve ainda a oportunidade de verificar? Porque eu estou lidando aqui com o senhor, não só como delegado, como professor de direito penal, mas como um estudioso da criminologia, nesse sentido que eu estou lhe perguntando. Né? Disse isso, que às vezes a vítima não ajuda muito, não é por medo, não é por nada, é porque ela criou um bloqueio ali para se proteger. Isso acontece? O senhor já percebeu isso? É assim, os casos que eu pego corriqueiramente são de estupro de vulnerável, como eu disse. Eu peguei alguns casos de estupro fundamental, que é com violência ou grave ameaça. Mas eu dei a investigação deu sorte nesse sentido, pelo fato do autor ter uma tatuagem bem grande no braço, né, no peito. Então são tatuagens, são sinais que servem para sinais que são muito evidentes. Então acaba que dá uma facilidade para a polícia, né, investigar. E aí a vítima, nesse caso, relatou da tatuagem que havia. Com essa tatuagem, dá para o trabalho de CIP ver se todos que tiveram autoria de estupro na localidade. Não ocorreu aqui em Bom Jesus ainda. Sim. Foi em outra delegacia. Quando puxa os autores, eu quero ver foto deles. E na delegacia eles tiram foto sem camisa, obrigatoriamente. Eu tenho no banco de dados. Quando vê, vamos ver qual tatuagem dessa parece mais com o que ela falou. Porque geralmente ela não dá uma impressão exata. Parece um leão, parece um dragão. Agora que a gente pegou e fez um banco de dados, vamos mostrar para a vítima essas fotos e vamos ver qual desses. Pode ser que a vítima reconheça ali. É um trabalho demorado, é um trabalho bem... Nos países que tem uma criminologia chamada a criminologia de primeiro mundo, que é o caso da Inglaterra, dos Estados Unidos, eles têm normalmente o seguinte: quando existe um caso de estupro, eles mapeiam a área onde se deu e vão pegar todas as pessoas que estão cadastradas como agressores sexuais, né? É claro que com uma estrutura pequena, um número de recursos mais reduzido, com um recurso mais reduzido, talvez não seja possível fazer isso aqui. Mas, não digo aqui em Bom Jesus, no Brasil de uma forma geral, mas de toda forma existe um banco de dados a respeito de crimes sexuais na delegacia? Existe um banco de dados de tudo. O banco de dados da Polícia Civil do Rio, especificamente, é muito rico. Toda ocorrência que é feita na delegacia, ela fica no sistema. Então, se puxar o nome de qualquer cidadão do Rio de Janeiro na delegacia, vai mostrar em quantas ocorrências ele foi testemunha, ele foi vítima, ele foi autor. Então, ficam todos ali no banco de dados. Então, quando a gente puxa ocorrências de estupro, a gente vai saber todas as testemunhas dessas ocorrências, todas as vítimas e todos os autores. A gente tem esses bancos de dados no nosso SCO, né? Uma pergunta rápida que eu quero fazer antes do nosso intervalo. Às vezes acontece que uma pessoa sofre violência doméstica, e pode ser o próprio estupro doméstico, né? E às vezes ela
faz um registro, faz 2, faz 3, e depois de 3 registros, às vezes ela é assassinada sem que ela sem que tenha sido deferida para ela, para a vítima, nenhuma medida protetiva. O senhor acredita que isso é um dos fatores que dá à sociedade como um todo, ou de forma generalizada, a sensação de que essas coisas ficarão impunes, de que existe uma impunidade em relação a esse tipo de delito? Assim, a prática nos mostra que a maioria das medidas protetivas são deferidas. E quem defere a medida protetiva não é o delegado, é o juiz, né? Sim. Eu faço a ocorrência, represento pela medida protetiva e até 48 horas o juiz tem que apreciar e deferir ou não a medida protetiva. Com todo respeito, eu discordo que o juiz é que possa deferir, porque a providência às vezes precisa ser imediata. Então eu sou de entendimento que o delegado responsável por aquele inquérito deveria, ou titular, se é um delegado, deveria poder deferir uma medida protetiva. Sim. Eu não concordo. Aliás, há um projeto de lei nosso, nosso porque eu digo que é a associação, a DEPOL, BR, a DEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que há um projeto no Congresso Nacional para que o delegado possa deferir a medida protetiva, pelo menos pelo prazo de 48 horas. Sim, naquela garantia imediata. Isso, porque senão a vítima fica desguarnecida durante 48 horas. Aquela garantia imediata. Então o delegado deferiria, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Alguém chegou à delegacia e falou, meu marido me ameaçou de morte. Vou fazer ocorrência de ameaça. Ele tá na sua casa? Não, ele fugiu. Mas ele falou que volta hoje ainda para me matar. Tudo bem? Eu não consigo deferir um afastamento do lar desse marido. Eu não consigo impedi-lo de chegar em casa e entrar em casa, porque ele não está cometendo crime nenhum mais. A ameaça já passou, já acabou o flagrante da ameaça. Ele vai entrar na casa dele, eu não tenho como impedir, porque eu não tenho poder legal de deferir uma medida protetiva de afastamento do lar dele. Então tem que esperar 48 horas para que o juiz defira. E se dentro dessas 48 horas ele voltar? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como tirá-lo de dentro de casa, porque a casa também é dele. Doutor, só para a gente concluir essa parte, eu vou lhe dizer o seguinte, um caso emblemático para mim, que representa muito bem o que o senhor está dizendo, é o caso daquele goleiro Bruno com a Elisa Samúdio, que tinha um filho com ele e ela estava tentando receber dinheiro dele, ou pensão, seja lá o que for, fazendo uma investigação de paternidade, e ela fez 5 ocorrências de ameaça nas delegacias ou na delegacia da área dela. Depois da quinta ocorrência, do quinto registro de notícia, crime, melhor dizendo, ela deu uma entrevista, e eu tenho esse vídeo onde ela diz o seguinte, ele vai me matar, ele avisou que vai me matar, e eu vou morrer e não deferem uma proteção para mim. E ela morreu. Então isso é exatamente a evidência disso que nós estamos falando aqui. Esperar que um juiz, 48 horas depois, sem ter ouvido a pessoa, sem estar no caso, mas apenas por um relato, uma solicitação, vamos dizer assim, formal do delegado ou da delegacia, defira, é retardar o atendimento com as medidas protetivas. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já para conversar, para continuar a nossa conversa. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos conversando com o Dr. Bruno Cleuder de Mello, que é professor de Direito e delegado de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. E na conversa com ele desta edição do Ponto Facultativo, nós temos o propósito de trazer ao público ouvinte uma série de informações e esclarecimentos sobre a incidência de crimes sexuais na área da 144ª Delegacia de Polícia, da qual o nosso convidado é o delegado titular, assim como sobre o papel destinado à Polícia Civil no contexto desta questão. Doutor Bruno,
mulheres e crianças, falando agora especificamente sobre o crime de estupro, né? Mulheres e crianças vítimas da violência sexual tendem a sentir menos constrangimento para falar quando eles estão, por exemplo, isso é uma pergunta que eu estou lhe fazendo pela sua avaliação, quando eles estão diante de uma psicóloga, do que quando eles estão diante de um policial? Quer dizer, o fato de ser o policial, o senhor acha que bloqueia um pouco à vontade para que a vítima possa contar, explicar? O senhor acha que existe isso? Na realidade, não mulheres, mas crianças têm todo um trato diferenciado para tratar com crianças que muitas vezes os policiais não têm. Porque é a formação realmente, né? A área. E aí a gente, quando há vítima criança ou adolescente, a gente necessariamente aciona o conselho, que aciona um psicólogo ou um assistente social para fazer um atendimento psicossocial e elaborar um laudo pra gente. Elabora um laudo e a gente junta ao inquérito. Sempre assim. Muito bem aqui. O chamado estupro doméstico, nós já mencionamos esse caso aqui anteriormente na nossa conversa. Com frequência ele não costuma ser noticiado à autoridade policial. Sob sua ótica, isto decorre do quê? Eu vou lhe dar as opções. Primeiro, pelo fato de muitas mulheres ainda acharem que, por serem casadas, o marido tem direito ao sexo mesmo que elas não queiram. A segunda hipótese, pelo medo da reação do marido, caso elas tomem alguma providência contra eles. A terceira hipótese, por vergonha de que alguém saiba de um detalhe tão sórdido na sua intimidade, digamos, conjugal. Qual das hipóteses o senhor acha aí que explica isso, que tanto estupro doméstico, estupro cometido pelo marido contra a mulher, né, não seja noticiado? Eu acho que assim, é difícil a gente não tem dados estatísticos seguros quanto a isso, porque tem muita subnotificação, né? E deveria na primeira opção, pelo fato das mulheres ainda acharem que, por serem casadas, o marido tem direito ao sexo. O débito conjugal, que até o Mirabete falava, né? Mirabete é um doutrinador famoso que já faleceu de na área do direito penal. Ele até achava que tinha um débito conjugal, mas ele é um doutrinador da década de 70, né? É uma outra realidade hoje. Eu acho difícil uma mulher hoje que tem esse sentimento, essa sensação. A não ser que seja uma mulher bem da roça, assim, bem submissa, né? Mesmo. Bem uma mulher que recebeu educação muito repressora, né? É bem difícil. Agora, a segunda e a terceira opção, eu acho que podem ser analisadas em conjunto. Eu acho que tanto é medo do marido, contribui muito, quanto a vergonha da repercussão que pode dar isso. Eu acho que esses dois fatores, eles agem conjuntamente para impedir a mulher de denunciar. Tanto o medo da reação do marido, quanto a repercussão que ainda isso vai dar na cidade, ainda mais numa cidade pequena como a nossa, e isso realmente freia a atitude da mulher. O senhor falou no Mirabete e disse, ele é um doutrinador às antigas, porque ele vem de uma época em que os valores sociais eram um pouco diferentes, da década de 70 e tal. Embora ele seja muito bom doutrinador, sim, ótimo. Mas ele tem realmente, tem que se considerar esse aspecto. Sim. Mas o Nelson Hungria, que é considerado um dos maiores doutrinadores em direito o maior penal, penalista que a gente maior tem, penalista, né? Que a gente tem, ele dizia, o Nelson Hungria, né, que é lá vamos dizer assim, do início mesmo, ele dizia as prostitutas são um mal necessário. É porque na época do Nelson Hungria, no entendimento dele, a prostituição protegia a honra das mulheres de família, como se isso pudesse ser diferenciado, a honra de quem é de uma família melhor ou mais abastada, ou numa posição social mais vantajosa do que outra. Mas ele dizia isso, as prostitutas são um mal necessário. Ele entendia que era uma forma de proteger as filhas de família. Então, a gente vai achar que o Nelson Hungria tinha essa discriminação? Não, ele tinha... ele vivia numa sociedade com valores diferentes, sim. Não é isso? Sim. É o caso do Mirabete também. Agora, dentre esses fatores, aí, essa coisa do medo e tal, a dependência econômica também seria um fator importante aí para isso? Muito grande. A gente vê que as mulheres que são mais dependentes economicamente do marido tendem a
a suportar, a ser coniventes, né, com esses abusos por necessidade mesmo, né, material. Doutor Bruno, há países que adotam como solução para evitar que os estupradores continuem a praticar esse tipo de crime a castração química ou cirúrgica. Quanto a isso, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre os seguintes aspectos. Primeiro, o senhor é favorável a esse tipo de solução radical? Depende. O que acontece? O primeiro ponto a deixar claro é que seria impossível hoje no nosso ordenamento jurídico existir isso com a nossa Constituição, que veda pena de trabalho forçado, penas cruéis. E pena de mutilação. Cruel, né? Mutilação, linchamento, a castração seria considerada uma mutilação. Então é muito difícil. Mas deixa ele falar uma coisa. Na nossa Constituição, na nossa Constituição. Sim, mas eles estão mudando a Constituição para outros interesses. A Constituição pode ser mudada para esses também. Né? Então, mudam cláusula pétrea no caso, né? Então, só uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Mas veja o seguinte, doutor. A castração cirúrgica, no meu entendimento, me corrija se o senhor discordar disso. A castração cirúrgica, ela pode ser equiparada, para efeito do que veda a Constituição, ela pode ser equiparada a uma mutilação. Tá? Agora, a castração química não. A castração química é a imposição de uma condição de redução da libido através de medicação. Mas ele perde o órgão sexual dele para a finalidade que ele só vai conseguir usar para necessidades fisiológicas, mas para o sexo não vai poder utilizar mais, né? É que ele não possa praticar o sexo para agredir ninguém. Então, agora, se ele parar... Mas nem para não agredir, né? Porque não tem como, assim, ele não vai ter como diferenciar um sexo consentido de não consentido, vamos dizer assim. Ele vai deixar de utilizar o órgão sexual, realmente. Para fins sexuais. Para fins sexuais não vai existir. Ele não usa, ele tem os genitais para fins fisiológicos. Então, ele existe, mas é como se não existisse. Então, equipara a mutilação, por quê? Porque a gente vê no Código Penal quando fala perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Seria inutilização da função sexual. Seria uma inutilização que pode ser restaurada no momento que ele parar de tomar a medicação. Sim, mas é uma medicação forçada, né? Aí acaba que é um tratamento forçado. Eu acho interessante esse debate. Eu acho que um dia a gente podia fazer um debate sobre isso. Inclusive com a sua participação e de outros especialistas. Pelo seguinte, eu acho que, na verdade, o direito de ir e vir, que é também uma coisa garantida pela nossa legislação, no momento em que o elemento comete um crime e vai apenado com a prisão privativa de liberdade, ele também, temporariamente, ele está proibido de exercer esse direito. Sim. Mas é que a própria Constituição prevê como uma das penas a privativa de liberdade, né? Então acaba que ela... É uma discussão constitucional, mais do que penal, é uma discussão constitucional. O senhor acha... Quer dizer, eu estou querendo deixar isso bem claro. O senhor acha, então, que nós temos... que isto seria uma coisa inviável, por força da Constituição, mas o que nos bloqueia é só o problema legal, é só, vamos dizer, a barreira constitucional. Eu vou dizer que a primeira barreira, nossa primeira barreira é constitucional. Eu, a meu ver, sou professor de constitucional, eu entendo que é inconstitucional, mas lógico que vai achar opiniões diferentes, que não vai ser mesmo porque a gente está lidando com hard case, que são casos difíceis, que só vão se solucionar com ponderação de princípios. Qual vai prevalecer? O direito à liberdade? O direito à dignidade da vítima, da pessoa humana? Ou o direito à dignidade humana do autor? Então a gente vai ter que ponderar e vai ver o que vai preponderar. Bem, essa é a primeira barreira. Uma segunda barreira é efetivamente o nosso sistema penal. O nosso sistema penal, ele já é injusto no que tange a pena privativa de liberdade. E ainda no que tange a uma pena corporal como essa, será que efetivamente ia ser aplicada em todos os casos que deveria ser aplicado? Será que a gente está preparado para isso? Assim, a mesma discussão da pena de morte, aí, por isso a pena de morte ser a mesma coisa. Por que eu não sou a favor da pena de morte? Porque eu acho que ele vai ser aplicado para uns, não vai ser aplicado para outros. Alguns que não merecem vão receber essa pena, outros que merecem não receberão a pena. Mas o que eu lhe pergunto... É uma discussão também, também, mas o que eu lhe pergunto objetivamente é:
sob o aspecto não legal, não penal, não constitucional. Eu lhe pergunto sobre o aspecto ético. O senhor acha que eticamente é aceitável isso? Sim, com um crime de estupro cometido com violência ou grave ameaça, sim. E vulnerável, se for um estupro de vulnerável, analisando o caso concreto. Sim. Tá certo. Em hipóteses mais extremas, sim. Vamos dizer assim. Agora mesmo, vamos colocar uma pedra nesse... Uma pedra não, um complicador nessa conversa. Isso seria, se funcionasse, se fosse legalmente possível, constitucionalmente possível, apelar para uma solução dessa, isso resolveria, doutor Bruno, vê se o senhor concorda comigo, o problema dos estupradores, mas talvez não resolvesse o problema das mulheres que se envolvem em crime de estupro. Aí não haveria como puni-las por esse mesmo viés. Sim. Mas que é bem menor, né? O número é bem menor de mulheres que são autoras de estupro, né? Mas que existe. E se a gente considerar a condição da coautoria, não existe muito pouco. Porque outro dia eu li uma coisa que me deixou impactado, a história de um homem que estuprava a enteada, uma criança, ou as enteadas, as duas. E a mãe sabia. Não só sabia, como segurava a criança. Então, essa pessoa, para mim, ela é tão estupradora quanto... Mas até pelo Código Penal ela é. Porque ela em si... Coautora, né? Coautora. Então eu digo, para mim não há diferença de gravidade entre o que esse homem fazia e o que é... Eu acho que até moralmente a gravidade dela é maior, porque ela era a mãe das crianças. Não é isso? Mas o grau de reincidência, o nível de reincidência dessa mãe também, a partir do momento que ela sofreu a pena, eu acredito que seja mais baixa do que o homem em si. Porque a maioria dos estupradores, eles têm uma tendência... Uma compulsão. Uma compulsão, uma tendência, vamos dizer assim, mórbida, é uma coisa doentia, uma coisa doentia. Então, que não pode ser o bastante para torná-lo inimputável, lógico, mas que é uma mola propulsora para o crime dele, né? E já no caso da mãe, são outros fatores, talvez... submissão subjugação, né, ao marido, uma questão de valor realmente, que ela não tem muito certo. Nossa sociedade é muito pobre de valores, né? Então, dependendo do modo que ela foi criada, ela tem isso mais exacerbado ainda, a diminuição do valor. Existe falando agora para os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham em tempo real aqui pelas nossas câmeras, através do YouTube. Existe um jus-filósofo. O jus-filósofo é um estudioso da filosofia do direito. Existe um jus-filósofo que é famosíssimo, chamado Immanuel Kant. E o Immanuel Kant tem uma frase que tem uma afirmação, não é uma frase de efeito, é uma afirmação, é um entendimento que eu acho muito importante. Ele diz: ao mal do crime impõe-se o mal da pena. Ele acha que a pena, estou dizendo, o doutor sabe disso, que é um estudioso do assunto, estou dizendo para os nossos ouvintes e internautas, ele acha que a pena, ela não tem um valor meramente reeducativo, não tem um papel apenas de reeducar. Ele acha que é uma forma de castigar o criminoso, impor ao criminoso o sofrimento pelo sofrimento que ele impôs à vítima. Retributivismo, né, que se chama isso? Pois bem, ele entende assim. Então, eu tenho a impressão que estupradores dessa ordem que nós estamos falando, doutor, eles merecem sofrer um pouco. Nesse sentido, eu sou adepto do entendimento de Kant. Eles merecem sofrer um pouco por isso também. Não apenas a questão de ressocializá-los, até porque, como o doutor bem entende e agora afirmou, o estuprador, ele não é uma pessoa, vamos dizer, ele é uma pessoa mórbida, ele tem uma pessoa doente. Agora, não é doente apenas, ele é um doente que, pela sua doença, comete crimes. Então, em sua grande maioria, né? Em sua grande maioria. Muito bem. Por qual motivo começaram a surgir, e essa é uma modalidade para nós relativamente recente, quer dizer, pelo menos que tenham sido notificados, né? Ou noticiados, começaram a surgir casos de estupro coletivo na sociedade brasileira, na sua avaliação, como policial e estudioso da criminologia. Isso já acontecia, mas não era levado a registro, ou esse é um fenômeno criminológico
recente aqui entre nós? Então, eu até vi aqui, eu até abri aqui o celular até para rever. Quando foi no dia de domingo, eu recebi uma reportagem da Folha de São Paulo falando exatamente sobre estupros coletivos no Brasil. Que o país registra por dia 10 casos de estupro coletivo. Todos os dias. E que essa notificação, elas dobram em 5 anos. Então, há 5 anos atrás, eram 5 no país, por dia. Hoje são 10. Então, efetivamente, eu não sei se a gente não consegue falar se está aumentando ou se estão divulgando. Porque talvez nós tenhamos começado a nos aperceber desse tipo específico de estupro de pouco tempo para cá. Sim. Aquele caso daquela menina lá em Duque de Caxias, sei lá onde. Foi no Morro da Baronesa, no Morro da Baronesa, Jacarepaguá. Jacarepaguá, que foi estuprada por 30, né? E ainda que se dissesse, mas ela consentia, ela fazia de propósito. No momento que ela pagou, no momento que ela estava drogada, ela já não consentia mais. Aí vira estupro. Não é isso? Muito bem. Então, no seu entendimento, na verdade, a gente já tem esse tipo de ocorrência. No Piauí teve um caso também, ou 2, né? Um foi dentro de uma delegacia, que a juíza mandou manter uma menor no meio de uma cela de homens. Né? De 14 anos. Uma menina de 14 anos. A juíza mandou deixar ela dentro da cela com os homens. E teve um outro caso também no Piauí, logo em seguida. O senhor acha que... O senhor está achando... O senhor está achando, não. O senhor entende que isso, na verdade, o que nós estamos fazendo é tomando conhecimento disso agora. Mas que isso já é um processo que já vem de muitos anos. É isso? Eu acho que pode ser que houvesse uma subnotificação. E agora é que estão surgindo. Mas eu também acho, particularmente, não vi estudo nenhum sobre isso, que a era da globalização de WhatsApp, tecnologia de informação instantânea, ela facilitou um pouco, ela aguçou esse sentimento de troféu dos homens. Entendi. Entende? E aí eu acho que isso aguça essa situação. Porque eu acho que vários homens, muitas vezes, querem estuprar as mulheres coletivamente e ainda querem filmar. Para exibir como um troféu. Entende? Então eu acho que, assim, antes não havia essa preocupação, vou filmar ou vou fazer e tal. Deveria acontecer, não vou até dizer que não acontecia. Só que a era da informação acaba contribuindo para essa ostentação, né? E esse tipo de ostentação com vídeos, etc., colaboram para que haja hoje essa explosão, né, de casos de estupro coletivo que acontece no Brasil. 10 por dia. Muito bem. E há uma tendência no Brasil, doutor, na sociedade brasileira, de que as vítimas de estupro, ainda que seja absurdo o caso, né, como estupro coletivo, elas sejam, entre aspas, responsabilizadas pelo ocorrido, porque sempre aparece quem sugira que de alguma forma ela contribuiu para aquilo acontecer. Muito bem, quanto a esse aspecto eu gostaria de ouvir o senhor em relação ao seguinte: o que leva as pessoas a tentarem encontrar uma culpa na vítima? No seu entendimento, o que leva a isso? Aí é opinião mesmo, tá? Não estou lhe pedindo que me dê nenhum dado, porque o senhor não tem dados sobre isso. É o seu entendimento, a sua percepção desse detalhe que acontece nesses casos. Eu acho que o conservadorismo. Embora assim, a gente acaba aqui no Brasil, a gente não dá para falar se tem direita ou esquerda, né? Porque é tudo muito confuso, né? A simbiose vamos dizer muito grande. Mas assim, eu sou mais voltado para a direita, vamos dizer assim. Só que a direita, ainda assim, o conservadorismo em certos aspectos eu acho prejudicial. Por exemplo, o fato de querer penalizar a vítima é por ver na mulher um estereótipo que tem que ser seguido. A gente tem que seguir. Quando você enxerga a mulher como estereótipo de que ela não pode usar roupa muito curta, se exibir, ela não pode se comportar como um homem, falar qualquer coisa, estar no mesmo lugares que o homem está, sair sozinha com as amigas, sentar num bar, mandar no próprio corpo. A gente não penaliza um homem que sai com 5 mulheres, a gente penaliza a mulher que sai com 5 homens. Certo.
O homem que sai com 5 mulheres é garanhão. A mulher que sai com 5 homens, a gente acaba uma vendo ela vadia. como é. É uma vadia. É isso que a gente considera. Então esse conservadorismo, ela não é. É considerada. Ela é considerada, tá. Então esse conservadorismo da sociedade como um todo acaba buscando, quando há uma situação coletiva dessa forma, explicações para um certo consentimento por parte da vítima, uma certa colaboração dela, que é totalmente discutível, porque efetivamente a vítima pode até ter contribuído, sim, para a situação em si, mas no momento que a vítima fala não, é não. Entendi. Olha aqui, nós estamos nos aproximando do final do programa, mas eu não posso deixar de tocar nesse assunto com o senhor. Sei que o assunto ainda, recentemente, no Dr. Bruno aqui, nós tivemos uma ocorrência nesse campo do estupro coletivo que impactou a sociedade bonjesuense, a sociedade fluminense e até a sociedade brasileira. Isso teve repercussões até no exterior. O estupro de uma menor por um grupo de estudantes que frequentavam a mesma escola dela. Eu sei que o assunto está sob investigação, mas mesmo assim eu vou lhe fazer algumas perguntas sobre ele, perguntas curtas, com o exclusivo propósito de levar os nossos ouvintes a uma informação atualizada sobre os fatos, mas deixando que o senhor decida o que deve e o que não deve responder a esse respeito. Em que fase se encontra a investigação desses fatos? O IP, o inquérito policial, já está concluído, está dependendo de diligências, de perícia ou de providências que não dependem da autoridade policial? Ele já está concluído, já foi remetido para, tanto por parte dos quem era maior, né, para o diretor, no caso, e a coordenadora, foi para o lado já foi para o GCRIM, enviado para o GCRIM, e no caso, no que tange aos adolescentes infratores, foi remetido já para o MP da Infância e Juventude. Certo. O diretor do estabelecimento parece que ou se demitiu ou foi demitido. Ele foi exonerado. Ele foi exonerado da função, né? Não do cargo de professor, não do cargo de mas professor, da função. Cargo de professor o senhor chegou a ouvir esse diretor? Na verdade, foi ouvido por um policial. Por né? um policial. Sim. Tá. Se o senhor puder dizer isso, o que ele diz? Eu não estou aqui julgando ninguém, nem é o propósito nosso fazer isso. Mas porque é verdade, porque o que consta é que a direção, ou pelo menos o diretor, já tinha tido essa informação antes que o assunto viesse a público. Isso é fato? O fato é o seguinte: houve um atraso na comunicação à autoridade policial e ao conselho. Houve um atraso. E esse atraso, para quem é funcionário público, não para qualquer um da sociedade, para quem é funcionário público, constitui um crime de prevaricação. Prevaricação. Ponto. Esse foi o fato. Uma providência que ele deveria ter tomado. Deveria ter tomado imediatamente. E atrasou. E por que ele atrasou? Qual é a explicação para ele não ter imediatamente acionado o conselho tutelar ou a polícia? Por que a direção do estabelecimento... Do ponto de vista dele, efetivamente, eu acredito nisso. Há um desconhecimento legal total por parte... Eu fiz uma palestra semana passada, uma mesa redonda, com diretores em geral do Sistema de Educação Noroeste Fluminense, explicando as obrigações que eles têm perante o ECA. Entendeu? Então eu senti que havia um desconhecimento total das obrigações que o ECA impunha aos diretores e aos professores, e com isso gerou uma confusão, porque é um caso que não é corriqueiro, e gerou uma confusão no caso concreto em que, como que a gente vai dizer assim, se viu numa situação de achar que tomou a medida correta, que foi comunicar os responsáveis legais por ela. Sim, o senhor acha que foi ignorância da lei? Eu acho que foi. Ignorância da lei. Quer dizer, eu não sabia que eu era obrigado a comunicar isso a outras instâncias. Isso, já tendo comunicado ao responsável. Comunicado à família. Era eu isso? Acho que sim. Tá bom. As investigações, e essa é a nossa última indagação sobre o caso, que o senhor também fique à vontade para responder ou não responder, mas eu vou lhe perguntar. As investigações apontam efetivamente na direção de um estupro coletivo ou daquilo que se costuma chamar de sexo grupal consentido, embora sabendo que pela idade da menina, ela não teria, vamos dizer, não poderia consentir legalmente nisso. Então, vamos dizer, mesmo que diga, não, ela consentiu, ela permitiu, mas pela idade dela isso não é considerado como consentimento.
as investigações apontam para a prática de um estupro coletivo ou de, feita a ressalva de que ela não poderia consentir, ou de que esse consentimento não tem valor legal, jurídico, ou seria um sexo grupal consentido? O senhor conseguiu, vamos dizer assim, chegar a uma conclusão em relação a isso? Na verdade, foram vários fatos. No primeiro fato, a gente tem um estupro coletivo em que houve uma ameaça de contar para o diretor de que ela teria saído com um deles e que ela teria que praticar com os outros, senão iam contar para o professor. Então tem uma ameaça. Então, nesse tem um constrangimento caso, aí. Tem um constrangimento. É o primeiro fato. Nos demais fatos, nas outras vezes, pelo conjunto de elementos informativos, leva a crer que ela consentiu realmente a prática com os demais. E aí, na continuação de outros fatos posteriormente. De outros episódios. De outros episódios. E nesses outros fatos, a gente pode até falar, um sexo grupal consentido, a gente pode falar. O grande problema é que quando ela é a vítima, no caso a mulher, nesse exemplo, é menor de 14, ela não pode consentir. Ela não pode consentir. Então a lei considera como estupro. E aí, se eram menores, eram adolescentes, fato análogo ao estupro de vulnerável. Certo, porque era o caso, os meninos eram adolescentes também. Sim. Adolescentes. Quer dizer, o senhor disse, os maiores, eles, o pecado deles foi a omissão. Sim. Foi a omissão e não ter tomado as providências. O diretor, coordenador e tal. Agora, omissão não dos fatos que estavam correndo, mas que já tinham ocorrido. Omissão na notificação. Na notificação, claro. Muito bem. Doutor Bruno, eu queria, antes de fechar aqui a nossa conversa, lhe dizer o seguinte. Eu tenho aqui um tema que eu gostaria de estabelecer, não apenas uma conversa entre nós dois, mas que eu gostaria de convidar ainda para participar dessa conversa que passa a ser um debate, um assunto que o senhor tangenciou aí, ao dar uma resposta, e que me suscitou aqui a importância de falar sobre isso. Vamos falar sobre o aspecto legal, vamos falar sobre o aspecto psicológico, vamos falar sobre o aspecto de ajustamento social, e eu penso aqui em convidar uma psicóloga, um assistente social e o doutor Bruno, para falar sobre os efeitos da pornografia sobre a produção ou a realização ou a prática de crimes. Quer dizer, até onde o consumo de pornografia que se exacerbou com a internet tem contribuído para a prática de determinados crimes. Certo? O senhor está desde já convidado, em data a ser agendada, mas eu estou já lhe dizendo que eu pretendo convidá-lo para essa conversa também. Perfeito. Viu? E assim, meu prezado doutor Bruno, o tempo do nosso programa chegou ao final, motivo pelo qual precisaremos encerrar esta oportuna conversa sobre um tema que é certamente de interesse de toda essa coletividade. Queremos agradecer por sua participação no programa de hoje ao doutor Bruno Cleuder de Mello, que é um delegado de polícia e professor do curso de Direito, atualmente ocupando a função de delegado titular da 144ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, que fica em Bom Jesus do Itabapuana. Do mesmo modo, como também agradeço ao público ouvinte pela sua sempre importante audiência. Meu prezado doutor Bruno, o microfone e câmera da Rádio Bom Jesus encontram-se à disposição para suas despedidas. Quero agradecer aos ouvintes, agradecer a você, Wagner, pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Obrigado. E a delegacia está de portas abertas para a população. O que precisar da gente estiver a nosso dispor, estamos lá, trabalhando todos os dias para tornar Bom Jesus uma cidade melhor. Muito obrigado uma vez mais por sua participação no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal dedicado a conversas com pessoas que, pelo seu conhecimento, pelo seu saber, pela sua experiência, sempre trazem para o nosso público ouvinte, para os nossos internautas, informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e agora devolvo o comando da programação ao meu amigo e parceiro Sullivan para o prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima semana neste mesmo horário e tenham todos um bom dia. A
Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.